E se eu te falar que você não precisa de feedback, principalmente você que é um ótimo funcionário. Desde os anos 1950, existe um movimento de tentar otimizar os funcionários ao longo das suas respectivas organizações. E o mais difundido é o feedback. Você acredita que deve ser cada dia melhor no que faz, porque outra pessoa diz que sim, e isso, claro e simplesmente, é uma falácia. Uma mentira. Acreditar que alguém pode vir a melhorar só porque você diz o que é certo e o que é errado e que ela vai melhorar com isso é uma falácia. Naturalmente, o feedback ele funciona dentro de um modelo de competência. Então a empresa entende o que é bom para ela no setor de vendas e dali ela vai guiando as pessoas. Então você tem que ligar dessa forma, você tem que se comunicar dessa forma, você tem que fazer aquilo outro. Acredita-se que todo mundo fica ansioso para isso, né? Para saber se você tá fazendo certo ou errado, se tá bom ou se não tá bom. Esse conceito, ele é totalmente parcial, totalmente subjetivo. O que muitas vezes é bom para um líder dentro da mesma empresa, não é bom para o líder da outra área ali. Isso é o que vários especialistas em psicologia e RH chamam de efeito qualificador idiosincrático. É basicamente quando você dá um feedback, fala sobre alguma coisa relacionada a alguma competência que a própria pessoa que fala nem tem. Quando a pessoa está dando, é muito mais sobre ela do que a outra pessoa. Não existe esse efeito tão empático assim como a gente gostaria, como seria talvez o ideal. Eu tive muito essa dificuldade ao longo da jornada e hoje em dia bem menos assim. Mas o viés do feedback é que eu, por imprimir muita velocidade, querer trabalhar muito, botar pra moer sempre, querer fazer aquilo outro, estudar, eu sempre depositava essas expectativas nas pessoas também. Então, pô, se eu faço, você também é capaz e etc. E aí, o que eu fui aprendendo e fazendo terapia, etc, que beleza, cada um é seu cada um tem a sua perspectiva, só que hoje a U é feita pra pessoas que querem crescer, beleza. Mas nem todo mundo vai crescer, que nem o Diego, e nem todo mundo vai fazer o que o Diego faz, até porque, em termos também de retorno, pode ser bem diferente. Então, é entender a diferença das pessoas, entender o que as pessoas gostam, entender o que elas estão a fim de fazer também, dar um match com a própria empresa e dali todo mundo segue para brilhar, né? Aí é a grande questão, né? A Carol Dweck, ela traz sobre a mentalidade do crescimento, o livro Mindset, livro incrível também, recomendo que você leia. E o Mindset de crescimento é como se o seu cérebro fosse um recipiente vazio, onde você tá ali e você sempre pode aprender algo novo. Normalmente, o que a gente exige das pessoas não é que ela aprenda aquilo ou algo do tipo, a gente sempre quer o desempenho máximo dela naquilo, a gente quer a pessoa até o talo. Essa é a grande diferença. Dentro de uma empresa, as pessoas querem que o tempo inteiro você bata na tampa. O que eu gostaria que ficasse muito claro para vocês, e é super legal, eu li um livro há muito tempo atrás, na época nem universitário, antes universitário, do ensino médio, que é o Se Eu Soubesse. Mas basicamente são pessoas que tiveram grandes sucessos financeiros e eles dizem o que eles erraram para poder chegar até onde eles estão ali, o que eles foram crescendo e foram almejando. Então, eu sempre acreditei que existe, sim, um caminho. As pessoas que chegaram até lá, que vocês admiram, deixaram um lastro, que você tem que ir pegando esses lastros, porque aí não adianta pegar só uma pessoa, vai pegando para entender o que vai se encaixando com o teu contexto e você vai criando a sua própria rota. Então você vai pegando isso, essas referências, vai modelando, vai se inspirando para você criar o seu own path. E vai ser muito mais crítico com os feedbacks, porque às vezes a pessoa que vai te dar feedback não construiu nem metade do que você admira ou que você já fez. Você está falando de trabalho, existe uma politicagem, às vezes você está trabalhando numa multinacional, então você tem que ouvir, tem que aprender. Não necessariamente você vai aplicar 100% daquilo ali, mas mantenha as sandálias da humildade para entender, você está no começo de carreira, tu tem que ouvir e por aí vai. E aí você vai se tornando depois uma pessoa melhor, um profissional melhor. Quando você for líder, você vai fazer da forma que eu tô te falando aqui, que é tentar entender as nuances do que a pessoa já fez na vida, o contexto dela, o que ela gosta de fazer, e aí você vai dando o passo a passo, o beabá, e deixar claro que é aquilo, não necessariamente aquele feedback para fazer se tornar uma profissional melhor no âmbito holístico da área, da parada, mas para ser uma pessoa bem sucedida dentro daquela empresa. Cara, o caminho é esse, as pessoas admiram isso aqui, a cultura, os valores, e aí top, você começa a entender, começa a se desenvolver e com certeza você vai sair do outro lado melhor do que você começou, se você tiver a escutativa. Mas é super comum as pessoas olharem pro feedback, olharem pro desempenho das pessoas
em formato de retrato e não de vídeo. Então, tu pode estar mandando bem pra dedéu ao longo da jornada, e aí tu falhou. E se aquela cultura daquela empresa, se aquele ambiente que você tá, ele não favorece ou estimula ou tenta entender de maneira humanizada o que está acontecendo, vai pegar ruim para você de verdade. Então, se você quer dar um bom feedback, tem que buscar entender a pessoa, ter um olhar mais holístico ali da parada. Cada um tem o seu próprio ego e cada um reage melhor a feedback do que o outro. Então, por exemplo, quase ninguém me fala que eu tô mandando bem, entendeu? Então eu tive que sempre me balizar para ter uma automotivação intrínseca que, meu irmão, eu sei que eu tô fazendo, eu sei que isso aqui tá bom, e aí eu pego os feedbacks das pessoas externas, né? Não necessariamente de quem tá trabalhando comigo, também tem isso, né? Porque o nosso trabalho ele vai muito pro público, vai muito para fora, né? E aí as pessoas vêm e comentam. Mas sei lá, se eu fosse um técnico ali, uma coisa específica, sei lá, de fazer navio, cara, navio ali, ninguém sabe, ninguém quer saber quem é que fez o casco do navio, sabe? Então, tipo, se você conseguir reconhecer as pessoas e trocar ao longo da jornada, mostrando o que é certo ou errado, o que é bom, o que não é, baseado naquela cultura, naqueles valores, é algo super positivo, assim. E pro teu próprio amigo, teu par de time e tal, não tem que ser só o liderado, não. É teus colegas de time ali, teu próprio gestor, tua gestora elogiar, comentar, falar. São coisas legais que vão fazendo você criar bons relacionamentos, viver um bom ambiente de trabalho. E gente boa, gosta de trabalhar com gente boa, a gente reconhece e tal. Então vai criando sempre um ambiente mega diferenciado para vocês poderem sempre voar, porque eu gosto de falar isso, então tem que voar. Lembre-se da nossa University, tá? A gente vai deixar o link na descrição com conteúdos lá liberados para você, tem a trilha de aprendizagem, a gente lançou também o curso de Excel, tem mais coisa que vem por aí. Então entre lá, se inscreva para você ganhar seu certificado, ganhar suas coisas e ter um olhar mais diferenciado do mercado de trabalho. Tem mais chances de se empregar e etc. Então utilize isso a seu favor. Beleza? Obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo.